Imagine um hospital onde, em vez de médico, haviam verdadeiros maníacos, onde os pacientes se tornaram vítimas das mais severas experiências e torturas, recebendo visitantes para observar os enfermos como se fizessem parte de um zoológico humano de aberrações, ficando maravilhados com cada surto psicótico que presenciava ao seu redor. Desumanidade e crueldade são palavras que descrevem muito bem o Bethlehem Royal Hospital, um dos mais terríveis hospitais psiquiátricos do mundo. Então, neste vídeo, gostaríamos de contar a história desse lugar e como ele recebeu uma fama tão terrível. Com o abandono de técnicas médicas ultrapassadas, asilos insalubres deram espaço a modernos hospitais psiquiátricos. No entanto, ao decorrer da história, existiu um manicômio tão notório que seu nome entrou para o dicionário inglês, como sinônimo de caos e confusão. Essa instituição é o Bethlehem Royal Hospital, de Londres, apelidado de Bedlam. Fundado em 1247, o Bedlam é o centro mais antigo da Europa dedicado exclusivamente ao tratamento de pessoas com doenças mentais. A instalação foi fundada pelo bispo italiano Goffredo di Prefetti e construída diretamente sobre um esgoto que frequentemente transbordava. Inicialmente, o local não servia como centro para abrigo de loucos, mas sim para ajudar a arrecadar dinheiro para as cruzadas, por meio de coleta de esmolas. Não há uma exatidão de quando o lugar passou a receber indigentes que muitas vezes apresentavam casos de distúrbios mentais. À medida que o lugar aglomerava mais esquizofrênicos, epiléticos e pessoas com dificuldade de aprendizado, o tratamento dos enfermos tornou-se mais sinistro. Um dos tratamentos foi chamado de terapia rotacional, que consistia em um paciente ser colocado em uma cadeira suspensa onde era girado, às vezes mais de 100 rotações por minuto, com a ajuda de um médico. Frequentemente o paciente vomitava e experimentava vertigens extremas. Apesar da aparente crueldade, essas práticas eram vistas como reações saudáveis para uma potencial cura. Os pacientes eram rotineiramente espancados, mergulhados em banhos gelados e deixados por longos períodos de jejum. Os tratamentos eram tão severos que o lugar se recusava a admitir pacientes considerados pouco propensos a persistirem às intervenções. Investigações contemporâneas revelaram valas comuns na propriedade, que eram destinadas para aqueles que morreram sob os cuidados médicos do Bedlam. Os doentes considerados mais agressivos ficavam encarcerados em celas que nunca eram limpas. Eles atiravam excrementos para todo lado, bebiam água contaminada, ingeriam comida apodrecida e exalavam o odor de podridão pelas áreas próximas. Em 1790, quando a indústria de roubo de corpos crescia pela Europa por conta da proliferação de estudos de anatomia, o cirurgião-chefe Brian Crowther foi levado para integrar a equipe do Bedlam. O homem passou a dissecar os cérebros dos pacientes, alguns enquanto estavam vivos, em busca de mecanismos fisiológicos responsáveis pelas doenças mentais. Embora os seus métodos fossem bestiais e torturadores, o médico fez esse tipo de trabalho por cerca de 20 anos. Um dos piores casos conhecidos foi o de James Norris. Norris era um fuzileiro naval americano, que passou 10 anos na mesma posição. Ele tinha um anel de ferro preso em seu pescoço, ao qual conduziam duas correntes curtas, uma presa ao chão e outra atravessando a parede. Quando alguém puxava a corrente do outro lado da parede, Norris batia com a cabeça no concreto sólido. Apenas em 1814 seu caso veio à tona, quando foi libertado das correntes, mas ainda confinado no hospital. Suas condições de saúde eram tão precárias que ele infelizmente morreu uma semana depois, com pneumonia e tuberculose. Por fim, além de todos os horrores que serviram de inspiração às centenas de hospitais psiquiátricos que surgiram ao redor do mundo, provavelmente o aspecto mais repugnante do Bedlam foi a maneira como ele abria as portas ao público para visitações às dependências fédidas do lugar, como se ali fosse uma espécie de museu da desgraça alheia. Para observar o zoológico humano, os ricos pagavam um guia especializado e responsável por conduzir os visitantes nos corredores largos e imundos, com indivíduos escorados às paredes e morrendo à míngua, até as masmorras, onde outros ficavam acorrentados a argolas de ferro.
preso nas úmidas paredes de pedra, emitindo gritos de socorro e de imprecações, refletindo onde estavam e também tudo o que conheciam. Um dos turistas que entrou na parede do hospital descreveu as suas impressões deste lugar da seguinte forma: centenas de visitantes, tendo pago 2 pence, e entraram neste inferno e começaram a assustar os doentes. Eles apontavam os dedos para eles, gritavam e tentaram de todas as maneiras possíveis irritar os enfermos. A equipe não era contra esse tipo de entretenimento. A equipe do hospital assistia com prazer ao sofrimento dos pacientes que corriam como animais feridos em gaiolas. Além disso, alguns visitantes ficaram impressionados com as condições dos pacientes e do próprio hospital. Segundo testemunhos oculares, os pacientes andavam sem roupas, seus corpos estavam cobertos de hematomas e feridas profundas. Eles tossiam, espirravam e mal podiam se mover por conta própria. Ao mesmo tempo, o estabelecimento não parecia melhor. Um telhado gotejando através do qual a água escorria por um riacho. Umidade, mofo, câmara fria sem vestígio de cama e lençóis limpos, falta de água e luz. Este lugar era a personificação do inferno na Terra. Essa situação se devia a grande parte ao fato de que, naquela época, os transtornos mentais eram considerados como uma punição pelos pecados, e, portanto, os pacientes do Bedlam não causavam piedade ou simpatia a ninguém. As pessoas acreditavam sinceramente que todas as dificuldades que enfrentaram eram apenas punição justa pelos pecados do passado. Veja o que aconteceu com esses pecadores. Antes de cometer outro pecado, pense se você quer estar no lugar deles, dizia a inscrição em um dos folhetos do hospital. Em 1930, o hospital passou para a posse do Lord Rothermere, que transformou a infame instituição em museu e parque nacional. Depois de um tempo, as atividades do Bedlam Royal Hospital foram retomadas, mas os métodos punitivos de tratamento, experimento e tortura permaneceram no passado. No entanto, a história do Bedlam ainda não foi esquecida. Muitas pessoas do Reino Unido ainda veem algo sinistro no hospital. Outras acreditam que o problema é muito mais amplo do que parece. Apesar do tremendo progresso da comunidade científica fez nas últimas décadas, as pessoas com doenças mentais ainda são estigmatizadas e ninguém pode dizer com certeza o que está acontecendo por trás das portas fechadas.